Amor e Ódio, capítulo 3, quinta parte, o discípulo de Allan Kardec. Após alguns dias de viagem amena, durante a qual o agradecido procurou tornar-se amável, servindo nas cozinhas, polindo o assoalho do tombadilho, como dos beliches, auxiliando em todos os mistérios, Gaston d'Arberville aportou em São Salvador, velha capital do estado da Bahia. O comandante estimou-lhe os modos, ofereceu-lhe lugar definido a bordo e soldo regular, ignorando tratar com um fidalgo. Este rejeitou, porém, explicando tencionar fixar-se no Brasil, onde esperava recuperar-se de longos estágios adversos. Pagaram-lhe convenientemente o valor dos serviços prestados e nunca mais se tornaram a ver. Graças a esses pequenos recursos, pôde o antigo titular fazer frente às primeiras imperiosas necessidades da nova condição em terras de Santa Cruz. Pouco a pouco, no entanto, resignado ao anonimato, porquanto confessar a verdadeira identidade seria provocar comentários ardentes, expondo-se ao ridículo, se não denunciar a própria qualidade de forçado foragido, e encorajado por sua fé entusiasta de que não se descurava e em cujos mananciais se provia de energias revigoradoras, dominou os percalços e dificuldades que o ameaçavam de início desanimar. Nas páginas singelas, vividas na lendária cidade brasileira, valeu-se do aprendizado fiel, observado durante o cativeiro, para honradamente viver a coberto da miséria. Assim foi que se utilizou nobremente dos instrumentos próprios do operário laborioso e humilde, compreendendo comovido e satisfeito mais uma lição que o destino oferecia aos seus preconceitos de antigo aristocrata, isto é, que também o martelo, a serra, como o machado e a picareta, são honrosos padrões de nobreza, credores de admiração e respeito. Em meio dos rudes labores e peripécias deparados em Salvador, expediu cartas para a França minuciosas e ardentes. Sua mãe era sua preocupação intensa e angustiante. Poder voltar à pátria a fim de recompensar aquele coração dilacerado com atenções vividas e ternas, para ele restabelecendo os dias venturosos e longínquos de Saint-Pierre. E Henriette, amá-lo-ia ainda e sempre? Já não pensava em desposá-la para que se torturar com as ânsias do impossível? Fora sonho inatingível que se perdera com o desaparecimento da mocidade e que a madureza da idade já não poderia reter, miragem enlouquecedora que o desgraçara, cujas recordações eram o seu calvário e o seu conforto supremo, a um só tempo, sua saudade morredora bem-querida. Sabia a nobre senhora, integrada no movimento reformador chefiado pelo insigne Allan Kardec, à frente de responsabilidades grandiosas com a direção de um orfanato que criara sob advertências de Georges, com quem entretinha, também ela, confabulações periódicas durante as experiências efetivadas por aquele mestre, aturdida com os numerosos deveres impostos por sua nova fé para pretender ser ainda lembrado como prometido, se não como irmão de ideal, por seu coração que se desdobrava em dedicações ao próximo. Ademais, uma de Lacordaire de Soissons, abnegada e desprendida de fosse dos prejuízos sociais, concordaria em desposar um esforçado dos presídios da Guiana? Suas expressões ardentes e dolorosas para sua mãe, mas muito discretas para a antiga noiva, foram lidas e amorosamente interpretadas pelas duas mulheres que tão profundamente o amavam, provocando lágrimas e comentários. Henriette, porém, que jamais se resignara à impossibilidade imposta pelo destino entre ela própria e o bem-amado, exultara, sabendo livre,
após longos meses de aflitiva expectação em vista da carta confiada a René de Robin, não se conformando também com a desistência do caro sonho que desde a juventude se habituara a cultuar nos repositórios do coração, desistência que parecia ser revelada na tocante missiva a ela dirigida, e por isso entregava-se a continuadas crises de pranto e protestos. Por esse tempo, o Visconde de Lacordaire havia falecido, depois de cruciante enfermidade agravada pela neurastenia. Esse caráter sombrio e rancoroso desaparecera do proscênio terrestre, negando-se a reconhecer a inculpabilidade da filha frente a um suposto adultério, cruciado pela vergonha com que, na sua orgulhosa conceituação, ela havia maculado os brasões de seus avós. A viscondessa, libertada da férrea opressão conjugal, procurara sem constrangimentos a amorável companhia da filha, e no palácio de Soissons passara então a residir, ao lado também da sua antiga amiga de Saint-Pierre, que igualmente vivia ao lado de Henriette. A carta de Gaston fizera refletir profundamente. Compadecia-se da moça que por esse amor sofria desde a juventude lentas dilacerações da alma, cujo amargor tão bem avaliara seu sensível coração materno, e a qual agora, como prêmio de tão dilatada abnegação, apenas conquistava o ouvido daquele a quem amava. Todavia, a este fazia igualmente justiça. Que poderia d'Arberville pretender ainda da antiga prometida depois de 14 anos de trabalhos forçados? Sua altivez de homem probo e a dignidade de fidalgo banido injustamente da pátria justificariam o gesto. Madeleine, porém, era um coração generoso, a quem o despotismo do esposo calcara durante muitos anos, mas a quem, não obstante, também ensinara a ponderação justa, alvitres acertados, prudentes. Pensou ser de justiça socorrer Gaston, que, proprietário na França, possuidor de cabedais apreciáveis, uma vez que Henriette e Assunção reergueram operosas e perseverantes a estabilidade da casa de Saint-Pierre, não necessitaria continuar provando tão ardentes dificuldades com as que transpareciam das missivas expedidas do Brasil. Conferenciou demoradamente com a filha, associando a viúva de Saint-Pierre ao importante conclave doméstico, e o resultado foi que, alguns dias depois, Roland Martin, conservado fielmente por Henriette, no posto de criado de quarto do inesquecível ausente, partiu na primeira embarcação que levantou ferros da França para a América do Sul, ao encontro do antigo amo. Levava não apenas recursos financeiros ao seu legítimo dono, mas principalmente o reconforto moral, como representando a família, o lar, a pátria, cuja ausência o cruciava havia anos. A pobreza do amo, porém, a quem encontrara facilmente graças ao teor das missivas, impressionara o fiel servidor, que não pudera conceber o antigo príncipe das salas reduzido a tão humilde condição. Admirou-se das cãs que lhe aureolavam a fronte, ao qual retorquiu aquele num resignado sorriso. Que queres, meu bom Roland? Não se é sempre jovem, e na Guiana a velhice nos invade facilmente. 3 anos depois da evasão, habitava ele a cidade do Rio de Janeiro, graciosa capital da hospitaleira terra de Santa Cruz. Os recursos provenientes da pátria permitiram-lhe relativo bem-estar e possibilidades de reajustamento na sociedade. No entanto, Gaston já não poderia, como não saberia, conduzir a existência, senão pelo trabalho, ao qual se dedicava com a generosa boa vontade que caracterizava todos os passos que desenvolvia, recordando não apenas as tendências de seus ancestrais, mas ainda a própria índole particular,
pois carreara para o presente o nobre pendor que dele fizera em Florença, sob a armadura carnal, o nome de Leon de Lesparres. Trabalhador, dedicado e infatigável, de hábitos austeros, porquanto os longos anos de reclusão e meditação o fizeram inclinar-se para os ambientes íntimos e solitários. Dedicava-se tão somente aos estudos filosóficos e religiosos, às observações espíritas, como ao trato de fraternidade para com o próximo, que muito bem sabia aplicar, e ao trabalho generoso daquele que, por todos os meios, deseja ser útil à sociedade, como a Deus. Habitava movimentada rua do centro da cidade. Então, nos proscênios do Brasil, impunha-se como dirigente e figura respeitável do seu imperador, o senhor D. Pedro II, magnânimo coração de patriota, alma veneranda de grande inspirado do bem. D'Arbeville ali instalou um colégio, com todos os requisitos da época, e fez-se professor, revivendo ainda do subconsciente, após choques dolorosos de ressurgimentos redentores, a profissão remota exercida em Florença. E recordando saudoso e cheio de admiração seu antigo mestre de Paris, o senhor Denisard Rivaio, agora universalmente conhecido sob o pseudônimo de Allan Kardec, de cujas gentileza acabava de receber novo e precioso compêndio de assuntos espíritas, o Livro dos Médiuns. Criou, como aquele o fizera na rua de Sèvres, número 35, em Paris, cursos gratuitos para moços pobres que desejassem ilustrar-se, aprofundando-se no estudo de línguas estrangeiras e matemática. Nobre gesto que lhe valeu aplausos gerais, até mesmo do imperador, que o recebeu em palácio, felicitando-o calorosamente, agradecido pelo interesse demonstrado pelos moços brasileiros. Uma noite, durante certa hora de meditação, à luz do candelabro amigo que lhe alumiava as páginas de O Livro dos Médiuns, dado à publicidade 2 anos antes, isto é, em janeiro de 1861, Georges confirmou-se a sua visão, feliz e sorridente, murmurando intuitivamente: compreendes agora, meu caro Doidivanas, a razão por que fosse condenado aos trabalhos forçados como último celerado da França e não cerimoniosamente encerrado no segredo de uma prisão como de Villemont, por exemplo? A Guiana foi a misericórdia do Senhor que te socorreu nas ardências das reparações, Gaston. Preso, com as atenções devidas às personagens da tua classe social, sucumbirias revoltado e inútil até para ti mesmo, na solidão de um calabouço ou de uma torre inacessível. Mas, no degredo arbitrário, era o divino mestre que te acenava para os serviços da sua vinha, reservando-te os tesouros da sua doutrina de luz, que hoje enriquece tua mente com a renovação superior que em ti se opera. Por uma tarde suave e tépida do mês de junho, quando os lilazes e as glicínias graciosas perfumavam festivamente os jardins do velho solar de Saint-Pierre, e as esponjas e rosas silvestres embalsamavam a viração que agitava os carvalheiros da estrada, Assunção d'Arbeville, que enfermara desde algum tempo, cerrou para sempre os tristes olhos cansados de chorar. Ela desejara despojar-se do fardo carnal envolta na doçura do ambiente gratíssimo em que fora tão feliz ao lado do amorável esposo e do filho querido. Henriette Flavie, a filha de seu coração, que lhe fora arrimo na desgraça, piedosamente lhe satisfizera o desejo, transportando-a para ali ao se agravar o mal, acompanhando-lhe os longos dias de agonia. E porque o herdeiro de Saint-Pierre se encontrasse impossibilitado de cumprir a tradição da família,
selando a pedra do túmulo, uma de la Cordère de Soissons fraternalmente o substituíra. A pobre Assunção espiara dolorosamente, mas resignada e dócil. A fraqueza de critério de que dera prova outrora, na tradicional Florença, de tão sombrias recordações, quando, vivendo sob as vestiduras carnais da governanta Marta, da família de Lesparrés, se tornara cúmplice de um assassínio como de um adultério, favorecendo com seu consentimento, sem tentar demovê-lo, o impulso criminoso do jovem Charles contra o espadachim Cesare e protegendo e incentivando Leon no abominável delito com Adélia de Molino, fizeram-na reencarnar no mesmo círculo afetivo, na pessoa da Marquesa de Saint-Pierre, na qual vimos a dolorosa odisseia expiatória do seu coração de mãe. O trespasse da nobre senhora, como se prevê, mergulhou a viúva de Soissons em intraduzível pesar. Certamente que se resignava ao fato, considerando natural. Era discípula do Sr. Allan Kardec, para quem a morte não traduzia lutos nem mistérios, para quem os chamados mortos eram os verdadeiros vivos e com os quais convivia assídua e prazerosamente. Sabia que Assunção, festivamente recebida no mundo espiritual pelos entes amados que na grande jornada a precederam, encontrava-se feliz, amplamente recompensada dos dissabores pacientemente suportados durante o estágio terreno. Mas Assunção era mãe de Gaston, a quem ela própria continuava amando fervorosamente, sem esmorecimentos. Seria, portanto, um pouco, muito do bem-amado que ao seu lado vivia, como que atraindo-o para ela própria, consolando-a das saudades, revigorando-a com os alentos da esperança. Entregue à aflitiva angústia, escrevera longa missiva ao antigo prometido, participando-o da lamentável ocorrência. E a carta, pronta para ser expedida no dia imediato, sob o nome de Roland Martini, encontrava-se sob a secretária da sofredora marquesa. Fatigada pelo esforço, Henriette reclinou-se no divã procurando repousar. Meditou durante alguns minutos. Lentamente, insólita sonolência sobreveio, dominando-lhe os movimentos externos, mas ativando energias favoráveis às percepções psíquicas. Sua alma, atingida por impenetráveis influenciações, pairava sobre o recinto a viver, de preferência, o estado interior ou psíquico, sem que, não obstante, a vencesse o sono natural. Sombras imateriais iam e vinham, dirigindo-lhe a palavra em agradáveis entendimentos mentais, e claridades ilibadas traduziam belezas inimaginadas, como alongando suas possibilidades de compreensão às percepções de instâncias glorificadas pela paz. Em meio desse inefável encantamento espiritual, ela reconheceu de chofre a imagem atraente de Georges, o amorável esposo cuja memória jamais deixara de cultuar com fervor. Fitou a ele enternecido, qual se funda piedade o envolvesse, alterando-lhe a serenidade do espírito. No entanto, sorria, e aureolado de cintilações imateriais, a Henriette afigurou-se defrontar um santo glorificado nos céus. Ungida de fascinação e respeito, murmurou comovida: Ó Georges, como és grande no mundo espiritual! Mas ele preferiu responder ao louvor com uma interrogação que se diria banal. Que te impede de transferires para o Brasil? Em pouco mais de meio-dia, D'Arbeville dava aulas de línguas à numerosa classe de jovens. Resplandecia no firmamento azul sem nuvens o sol festivo dos trópicos, prodigalizando o esplendor por sobre a cidade que se agitava
em suas lides costumeiras. Na véspera, nau francesa portara, trazendo passageiros e correspondência para a galante capital brasileira. Gaston d'Arberville, porém, não fora contemplado sequer com uma missiva, e ele, que havia muito não lograva notícias da pátria, nesta tarde se reconhecia grandemente conturbado, o coração estorcido por dilaceradoras saudades. Que se passaria na França? Como resistir a outros longos meses de expectação? Vai, meu bom Roland, ordenou o servo, e indaga quando retorna à França esta embarcação. Arriscarei tudo. Não posso mais. Necessito rever minha mãe, rever Henriette, ou não terei ânimo de prosseguir. Mas, senhor, voltar à França? Não importa. Irei. Vai. Uma hora depois, Roland encontrava-se ainda ausente. O professor emérito transitava de uma sala a outra, iniciando nova aula quando um aluno, aproximando-se, o advertiu após solicitar a devida licença. Senhor, acham-se no salão de visitas 2 damas que lhe desejam falar. Quem são? Interrogou indiferente o divino Apolo de outros tempos. Negaram-se a declinar os nomes, trazem luto pesado. Recebê-las-ei após a aula, roga-lhes a fineza de aguardarem alguns minutos. O aluno, porém, como todo doidivanas, ansioso pelo regresso ao lar, esqueceu-se de informar o mestre de que as damas de luto se haviam expressado em francês e que ele próprio só com muito esforço pudera compreendê-las. No entanto, fora iniciada a aula com minúcias próprias do professor consciencioso. Era a história. D'Arberville apaixonava-se. Os alunos aparteavam as lições, eram interessantes. Finalmente terminou. Desceram os jovens entre algaravias e risos álacres. O professor só então se lembrou das visitantes. Dirigiu-se ao salão e entrou com desembaraço e despreocupação, fechando a porta com o reposteiro encobria. Então, vagarosamente, como emocionadas, as 2 senhoras se ergueram das pesadas poltronas de jacarandá em que se sentavam. Ele cortejou-as como faria no salão de Paris, compreendendo-as de trato fino. Os véus espessos e negros que ambas traziam, velando o rosto, não permitiram ao marquês reconhecê-las de pronto. E enquanto uma enxugava 2 lágrimas com a ponta do lenço negro, a outra, que parecia mais moça, suspendia lentamente o véu com as mãos trêmulas, olhos enxutos, fixos nele, muda e pálida como um espectro. E quando aquele rosto pálido foi finalmente contemplado, quando aqueles olhos enxutos foram reconhecidos, ela nada pôde dizer. Caiu reverente aos pés daquela dama trajada de negro, abraçou-lhe como louco os joelhos, beijou-lhe as vestes, banhado em lágrimas, e murmurava apenas como se toda a sua vida e sua alma, todo o seu ser e a sua desgraçada história se resumissem num único nome. Henriette, Henriette, Henriette. As 2 senhoras eram com efeito Henriette e sua mãe. 4 meses depois, no majestoso templo de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, Gaston Augustus d'Arberville, Marquês de Saint-Pierre, unia-se pelos sagrados laços do matrimônio a Henriette Clary Flavier de Lacordaire. Parecendo ter voltado à primavera dos 20 anos, a noiva trajada de musselines brancas como durante a juventude, e sua fronte formosa, ornamentada de cachos dourados que desciam contornando o alvo pescoço, e a cauda suntuosa do vestido magnífico, emprestavam-lhe o fascínio de uma princesa de balada divina dos planos do ideal para a glória de um herói, enquanto o discípulo do Sr. Allan Kardec, como que concentrado à face de Deus,
comovia-se até as lágrimas no enleio daquela aventura com que há 20 anos sonhava, e a qual finalmente lhe era concedida pelas leis harmoniosas do Todo-Poderoso.